vida eterna. Uma grande entrega. Um dia eu vi um grande vídeo que pontuava sobre o sacrifício real de um pai quando, em um incidente, o seu filho, ele por trabalhar com as vias ferroviárias, o seu filho que o acompanhou ao serviço, em um momento, lamentavelmente, se perdeu e acabou parando na linha do trem. O pai tinha uma decisão: ou sacrificar o filho para salvar todos aqueles que estavam no trem que já estava chegando, ou ele sacrificaria todos que estavam no trem para salvar o seu filho. O enredo do filme pontua que aquele pai, mesmo em meio a tantas dores, ele decidiu sacrificar o seu filho para a salvação de muitos. Eu estou convencido que esse filme não retrata exatamente o sentimento do pai quanto ao filho, de Deus o Pai quanto o seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nos traz uma aproximação, não perfeita, mas compreensível, da dor de um pai, de uma entrega real, a fim de salvar muitas e muitas e muitas vidas. Veja bem, para nós entendermos com profundidade o que significa João 3,16, precisamos analisar no mínimo 3 cenários aqui importantes. Primeiro cenário, o cenário do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7 ao 17, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Havilá, e onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá aqui na minha linguagem, bedélio, em algumas versões, salvo engano, onésimo, agora esqueci, onix, alguma coisa do tipo, tá? E diz assim, e a pedra de ônix, de fato aqui. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Gênesis 2, do 7 ao 17. Éden é um lugar de prazer e de deleite, de delícias, como está lá no original no hebraico. Logo, o Éden, na formação de todas as coisas, não existia. Todavia, quando Deus, em seu coração, planejou a formação do homem, ele criou uma casa, um lugar habitável para que o homem pudesse não apenas estar, mas viver prazeres e delícias. A Bíblia diz em versículos anteriores que antes não havia orvalho na terra, então a terra tinha muita dificuldade de brotar plantas comestíveis. Todavia, no Éden existiam árvores frutíferas, com frutos agradáveis aos olhos. Fora não existia sequer névoa, mas lá no Éden existiam rios. Logo, o Éden era um lugar propício para sanar todas as necessidades do homem. Mas veja bem, não era apenas para as necessidades fisiológicas, mas também Deus, ao olhar o homem e vê-lo ali dando nome aos animais que estavam ali crescendo e se reproduzindo,
Deus também olhou para o coração do homem e entendeu, e assim estabeleceu que não era bom que o homem vivesse só, e por isso ele fez para o homem uma adjuntora, alguém que pudesse andar lado a lado, que pudesse viver aquela dimensão de satisfação, de prazer, de delícias. E assim Deus estabeleceu sobre a vida daquele homem agora não apenas um lugar para habitar, mas um lugar também para se multiplicar. Todavia, Satanás não gosta da nossa alegria, e por isso ele tenta em todas as formas, às vezes não nos derrubar, mas tenta nos desgastar. E a Bíblia diz que um dia, enquanto Adão estava trabalhando, estava no seu quintal de casa, e que quintal belíssimo. Então a serpente, ganhando ocasião, primeiro se aproximou, segundo iniciou uma conversa, terceiro estabeleceu sugestões e quarto deu coragem para tal coisa. Veja bem, às vezes uma queda não começa de um dia e acaba à noite, começa de manhã e acaba à noite. Na maioria das vezes nós somos tentados muitas vezes e as nossas resistências vão caindo uma a uma. Nós precisamos nos posicionar. Aquilo que vem de Deus, sim. Aquilo que não vem de Deus, precisamos dar um sonoro não. Deus não trabalha com atalhos. Nós então percebemos que o Éden, até lembrei da Gabi agora, Éder. Então, o Éden não era apenas um lugar de prazer e de delícias, mas lamentavelmente, o lugar da satisfação, o lugar da multiplicação se tornou também o lugar da queda. Nós, seres humanos, somos bons nisso. Nós pegamos algo maravilhoso que Deus nos dá e nós conseguimos atrapalhar todo aquele processo. Nós conseguimos, às vezes, marcar um quadro que estava sendo belíssimo e nós lançamos tintas de forma que não estava no coração de Deus, e aquele belíssimo quadro se torna algo monstruoso. Olha, eu estou convencido que a bênção de Deus não nos causa dor alguma, mas as nossas atitudes podem trazer dores, mesmo nós estando sendo abençoados por Deus. Somos abençoados, mas isso não nos impede de vigiarmos. Somos abençoados e favorecidos pelo céu, mas isso não nos impede de olharmos, sondarmos o nosso coração diuturnamente e pedirmos ao Senhor, como um dia salmista fez: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Lembre-se, Eli era um sacerdote abençoado, mas ele foi reprovado, porque vendo seus filhos cometendo erro, ele reconhecia o erro em outros, como sacerdote, tinha que apresentar ofertas, mas ele não conseguia repreender os seus filhos que estavam tomando atitudes erradas. Às vezes, nós precisamos nos posicionar, e olha, veja bem, posicionar com quem nós não gostamos é fácil, se posicionar com quem nós amamos é difícil. Mas lembre-se, como um dia aprendi com o apóstolo Joel Pereira, lembremos-nos também nesta manhã, conversas difíceis precisam ser feitas em tempos e tempos. Não significa dizer que estamos perseguindo alguém ou repreendendo quem amamos, mas às vezes é apenas um ajuste de passos. E isso é importantíssimo para bons relacionamentos. Diante disso, o Éden se tornou a casa, o lugar de prazer e de delícias. Logo após o lugar da queda. E Deus, olhando aqueles que ali estavam, entendeu que eles não podiam ficar ali. E Deus, acredito, digo eu com a minha palavra humana, eu acredito que o meu Senhor e o seu Senhor, naquele exato momento, se entristeceu de ter que colocar um homem para fora do jardim, o casal para
fora do jardim do Éden, porque lá existia acesso a coisas ainda maiores, e o homem agora já não tinha mais confiança do Senhor, aquilo que ele pudesse falar, olha, é fiel, é inteiro diante da minha presença, como ele testemunhou de Jó, capítulo 1. Por isso, o Senhor, Gênesis capítulo 3, versículos de número 23 ao 24 diz: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Aquele erro não apenas os tirou de um lugar de delícias e de prazer, não apenas estabeleceu uma vergonha, como está lá em Gênesis 3, do 6 ao 7, a queda, mas também os tirou do lugar da habitação, Gênesis 3, do 22 ao 24. Essa retirada do lugar da habitação, no primeiro momento, não quebrou o relacionamento com Deus, mas como diz em Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Existem pessoas que acreditam que podem viver uma vida em pecado e ainda assim estarem extremamente íntimas de Deus. Me permita aqui explicar duas coisas. Primeiro, o pecado é errarmos o alvo, como diz lá no sentido original da hamartiologia, ou hamartio, aquilo que é um erro. Logo, errar o alvo, digo espiritualmente, é desobedecer aquilo que Deus estabeleceu para o nosso bem. É como se nós estivéssemos dizendo: Deus, o Senhor me colocou em um jardim maravilhoso, mas eu tomo a minha autonomia e decido comer o que eu quero, não o que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu decido comer aquilo que é agradável aos meus olhos. E eu não sei você, mas aqui no Éden me mostra, assim como também em Sansão, que nem sempre aquilo que é agradável aos nossos olhos é agradável ao coração de Deus. Existem coisas que são belíssimas, mas que são verdadeiras chaves de expulsão de uma terra de prazer e de delícia. Esse afastamento do Éden, no primeiro momento, não estabeleceu o afastamento da comunhão de Deus e com o casal. Depois de sua geração, Caim e Abel, percebemos também que Deus ali se tratava, se relacionava. Já com Sete, não vemos expressões como se Deus estivesse falando diretamente com Sete. E assim foi avançando. Já em Enos, nós percebemos que a partir dessa geração, o homem passou a buscar a Deus. Não era mais Deus que ia no Éden, mas agora o homem passou a buscar a Deus, porque o pecado do homem foi afastando do relacionamento real com o seu Criador. Hoje temos um tempo para o Senhor. Amanhã, e eu digo em geração, tem um pouquinho mais de tempo. E depois de amanhã? Menos tempo. E depois de amanhã? Não tem mais nenhum tempo. Eu, em particular, mesmo sendo um pastor bivocacionado, eu tento, por tempos e outros, trazer um reestabelecimento à minha mente e estabelecer que eu não posso dar mais tempo para a bênção de Deus do que para o Deus que dá a minha bênção. Nós não podemos nos satisfazer com os copos de águas minerais. Precisamos, em tempos, irmos diretamente na fonte da água mineral. Nós não podemos nos satisfazer e deixar que a bênção tome todo o nosso tempo, até mesmo o tempo que nós devemos dedicar ao dono da bênção. Tempos e tempos eu revejo a minha rotina de trabalho, e ela está pesadíssima, como do meu irmão e todos que nos cooperam conosco. E todos os dias eu oro: Senhor, não tire nada. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem dado, mas como bom mordomo,
percebo que estou falhando quanto à administração, quanto aos processos, até mesmo pela situação que está. Mas só vai melhorar, meu Senhor, só vai melhorar se o Senhor me dá sabedoria, nos dá sabedoria para administrar, não só aquilo que está dando, mas mais ainda, porque nós só conseguiríamos resolver isso com mais recursos. Então eu te digo, Senhor, enviando aquilo que é preciso ser enviado, eu confesso diante do Senhor, diante dos anjos e dos demônios que também estão ali como testemunhas, que eu vou administrar bem e nós vamos criar um ambiente em que eu tenha o tempo necessário para te priorizar na minha vida. Às vezes nós precisamos fazer isso. Estou apertado. Não, Senhor, é bênção. Eu preciso ter a consciência. É bênção para a minha vida. Mas como eu vou resolver? Senhor, falhei na administração, me ajuda a administrar, não tira nada, pode mandar mais, e só o Senhor pode fazer isso, não tirar nada, mandar mais, ainda me ajudar na minha fraqueza. É sempre bom nos lembrarmos que nós temos um Deus de amor. Veja bem, no Éden percebemos isso, mas existe o segundo cenário, que é a cruz. E veja bem, na cruz, em Deuteronômio 21, do 22 ao 23, diz assim: se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite, é preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Pai, olhando para a sua criação e percebendo o quanto eles se afastavam desse relacionamento, Ele, o Pai, estabeleceu então um poderoso caminho. Ele decidiu religar mais uma vez o coração do homem ao seu próprio coração. Digo eu, não o Senhor, mas gosto de pontuar desta forma. Às vezes, nosso orgulho nos impede de vivermos bênçãos extraordinárias. O Pai sempre foi o ofendido da história. Deus, o Pai, foi ofendido no Éden. Ele deu tudo de bom para os seus filhos, e os seus filhos decidiram desobedecê-lo. Ele ensinou os seus filhos, mas ainda assim os seus filhos se mostraram incapazes de se reaproximarem do Pai com suas próprias forças. Por isso o Pai, olhando para a criação, Ele então decide algo. Ele mesmo, como está em Filipenses capítulo 2, se esvazia de sua glória. No grego a palavra é kenosis, que significa esvaziamento, humilhação. Ele se esvazia de sua glória, ele tira a roupagem da sua divindade e ele se propõe em assumir uma forma de homem. E a Bíblia diz que isso é tão sensacional, que o pecado, ele tem ocasião em nossas vidas mediante a desobediência, e o pecado sempre gerará a morte. Logo, não era possível apenas Deus, em sua divindade, anular o efeito do pecado sobre a humanidade, a não ser que um homem vencesse o pecado na condição que Adão estava no jardim do Éden, como 100% homem. Por isso, que coisa gloriosa,
Jesus, que é Deus, não tenha dúvidas disso. Algumas religiões dizem que Jesus é um tipo de arcanjo Miguel. De forma alguma. Algumas outras religiões dizem que Jesus é um demiurgo, uma emanação de Deus. É como você olhasse para o sol e visse aquelas línguas que o sol libera. Não é um Deus, não é um Deus com letra minúscula, é um Deus com letra minúscula. Algumas outras religiões dizem que não, ele não é Deus, ele é apenas um profeta. Algumas outras religiões dizem, não, ele não é um Deus, ele é apenas um ser iluminado, que a natureza, o cosmos estabeleceu para que nós nos achássemos em nosso plano terreno. Não! Jesus é Deus! Eu não tenho dúvidas disso! Ele assumiu, Deus o Pai, a forma de filho, e se tornou 100% homem, mas não deixou de ser também 100% Deus, mas o peso da sua glória foi esvaziada, para que ele pudesse aqui tabernacular, esse é o termo, entre os homens. E a Bíblia diz que Jesus se tornou o segundo Adão, ou o último Adão. Em Romanos capítulo 5 diz que o primeiro Adão errou, pecou, falhou, e por isso o pecado ganhou ocasião, e isso foi ali sendo transmitido de gerações em gerações. Contudo, o segundo Adão, o último Adão, naquilo que o primeiro Adão errou, esse segundo não errou. Em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 19 diz, a partir do versículo 18 diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Mantém isso daí. Por causa de uma atitude veio a condenação sobre toda a humanidade, mas por causa de um ato de justiça veio a vida sobre todos. Uma ofensa pública só pode ser coberta com uma obediência pública. Adão foi colocado como aquele que primeiro pecou. Jesus foi colocado como aquele que não tinha pecado algum. A fidelidade do Filho estabeleceu algo sensacional. Por isso, em versículos número 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em algumas versões está, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, aquilo que o Pai fez na cruz do Calvário foi estabelecer algo incrível. Ele entregou o seu próprio Filho para resgatar a muitos. Mas Jesus ali se entregou na cruz do Calvário. Ele de fato morreu na cruz do Calvário, não é uma morte parcial, ele de fato morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi retirado, do seu lado foi colocada uma lança, e ali saiu água e sangue, mostrando que os seus pulmões já estavam se enchendo de água, para um derrame pleural. Todavia ele não morreu por causa do derrame pleural, ele morreu porque naquele momento ele diz, Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito, e diz a palavra que naquele mesmo momento ele suspirou, e houve um grande terremoto, houve um grande escurecer
naquele momento e o tiraram e levaram para o túmulo. E a Bíblia diz que colocaram guardas naquele túmulo. Mas veja bem, às 18 horas de sexta-feira ele foi colocado. E ao amanhecer de domingo, as moças, as mulheres o procuraram para poder cuidar do corpo. E a Bíblia diz que quando elas chegaram naquele lugar, o terceiro cenário que precisa ser analisado, o túmulo vazio. Então vamos lá, o primeiro cenário para relembrarmos aqui, o Éden. Segundo cenário, a cruz. Terceiro cenário, o túmulo vazio. A Bíblia diz que, Mateus 28, do 1 ao 6, que quando eles chegaram lá, vou resumir aqui para ganharmos tempo, o anjo olhando para mulheres, no versículo 5 diz, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, a cruz aparecendo. Ele não está aqui, ressuscitou como já tinha dito, venham ver onde ele jazia. E a Bíblia diz que ao elas anotarem aquilo, o túmulo estava vazio. O túmulo vazio significa que um novo e vivo caminho tinha sido estabelecido. Para muitos, acreditavam que Jesus tinha sido ali, o seu corpo havia sido roubado. Mas os anjos receberam aquelas mulheres para dizerem, não, ele ressuscitou. E a Bíblia traz muitos exemplos, que de fato ele esteve não apenas entre os discípulos diretos, os apóstolos, mas também entre muitos outros discípulos que o amavam. E a Bíblia ali atesta que um novo e vivo caminho foi estabelecido. Hebreus capítulo 10, versículos de número 19 ao 22. Aquilo que aconteceu não apenas nos dá a compreensão desta grande entrega de Deus, mas nos dá a compreensão da profundidade dessa entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não está apenas sendo direcionado para os céus. Algumas pessoas se aproximam de Cristo por causa apenas do céu. Outras pessoas se aproximam da igreja apenas para serem pessoas boas. Mas não! O que se refere ao Evangelho, à entrega do Deus o Pai, não é apenas para habitarmos em um grande Éden, em um grande paraíso. Não é para tomarmos uma posse de uma habitação. Não! Nós fomos colocados para fora do Éden e agora nós vamos tomar posse do céu. Nós estamos sendo repatriados. É para isso a nossa salvação também, mas não é só para isso. Veja bem, aquilo que Deus o Pai fez nessa grande entrega não foi apenas para nos dar a possibilidade de um céu de glória, mas é para nós nos relacionarmos com Ele aqui em vida. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18 ou 19 diz: vocês têm uma missão em comunicação, já tem uns 2 meses que essa luz apaga, acende, apaga. Dá um jeito nisso daí, meus santos, pelo amor de Jesus. Vamos para cima, vamos resolver esse trem. Vamos lá. Eu prometi que não ia fazer mais isso. Desculpa aí, meus santos, mas tá dando agonia esse negócio. Dá agonia, não dá não? Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vamos descobrir esse negócio aí que está acontecendo. Me perdi, mas vou me achar de novo. 2 Coríntios 5, do 18 ao 19 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo nos reconciliou com
E aí segue, a saber, o que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. A grande entrega, concluo desta forma, foi uma ação do ofendido para os ofensores. Foi uma ação de alguém que é santo para alguém que o ofendeu. O Pai nos mostra que nós precisamos viver uma vida de entrega. Acreditem, o orgulho mais nos aproxima de Satanás do que de Deus. Forte isso, né? Se for ofendido, lembre-se do Deus o Pai na grande entrega. Existem momentos que nós deixamos de viver coisas incríveis, porque como ofendidos, nos achamos que podemos eliminar pessoas de nossas vidas, mas Deus o Pai nos mostra que não, Ele quer os seus filhos muito pertinho dEle. A grande entrega não é apenas o estabelecimento para o céu, mas é a restauração do relacionamento com o Pai aqui na terra. Ele deu o melhor, Ele entregou o melhor, Ele fez uma grande entrega. Por isso nós podemos e devemos constantemente fazermos uma autoanálise para entendermos se de fato estamos entregando para Ele o melhor. Às vezes eu fico constrangido, e aqui vou falar publicamente, com uma fé de uma das maiores, a terceira, se não a primeira, a terceira maior, uma das três, as três maiores religiões do mundo é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então não vou citar aqui qual, mas uma das três maiores religiões do mundo, dizem alguns, eu nunca testemunhei, que em períodos de grande jejum, eles oram de manhã, tarde e noite. E pode ser em qualquer lugar, porque eles carregam um tapetinho com eles, eles podem estar na rua. Mas se deu aquela hora, eles estão na rua, eles abaixo, colocam o tapetinho para não ajoelharem na poeira. Olha só, tem coisas que são cerimoniais, mas são importantes. E eles vão lá rezar de joelhos. Daniel nos ensina que pode ser que nós deveríamos também priorizar tanto a Deus quanto nós exigimos que Ele nos priorize. Essa temática, chamar a atenção de Deus, tem mexido muito comigo. Mas às vezes chamar a atenção de Deus é só dizer assim, eu estou aqui, hein? Estou cansado, mas estou aqui, hein? Estou aqui. Eu estou com dor de barriga, mas estou aqui. Eu estou virado hoje, mas estou aqui, hein? Estou aqui, estou batendo na porta, hein? Estou aqui exausto, mas estou buscando, hein? Estou aqui azido com todo mundo, mas contigo não, Senhor. O Senhor é minha solução. Mas ouve também aqui as minhas reclamações, porque meu coração está pesado hoje, mas está bom, Senhor, mas estou aqui. Esse momento de reaproximação é o que nos garante uma vida abundante aqui na terra. Não tem a ver com o Éden físico, tem a ver com o Éden espiritual que vem sobre as nossas vidas, quando entendemos que estamos nos relacionando com o Pai em espírito e em verdade. Por isso concluo essa mensagem. Corri demais hoje. Também fiquei inventando uma mensagem longa, né? De manhã. Bobão eu. Bobão, mas tá bom. A grande entrega nos mostra que nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Nada, nada, nada.
Ele deu o melhor. Ele deu o melhor. Uma grande entrega é a mensagem da manhã. Uma grande entrega. Eu quero orar agora. Ontem estava trabalhando, tenho trabalhado muito sentado, falei isso com a Mona Lisa hoje, de madrugada. E aí ontem eu fiquei muito tempo em pé, porque eu estou sentado, estou dirigindo, e quando estou fora do escritório, estou em reunião, logo sentado. E ontem eu fiquei o tempo todo em pé, mas foi incrível o trabalho de ontem, graças a Deus. Mas eu estava lá, orando por essa mensagem hoje, pedindo a Deus algumas direções, e ela nasceu ontem no meu coração. E quando eu cheguei em casa, já tarde da noite, encontrei até uma galerinha aí no shopping, que as crianças foram no shopping lá, o negócio do Força Máxima, aí tava foto com o Papai Noel de graça. Aí, coitados, eu falei, ei, mano, eu tô na fila, eu estava lá em Ipanema. Vim aqui em cima, deixei o Davis aqui, ei, mona, tô na fila. Aí fui lá no Léo entregar um computador, ei, mona, já acabou? Não, ainda tô na fila. Aí cheguei no shopping para buscá-los, eu falei, tá bom, então vou entrar com o carro. Demorei para achar uma vaga, quando encontrei com eles, onde eles estavam? Na fila. Falaram que foi mais de 2 horas na fila. A foto do Papai Noel que não demorou 3 minutos, meu Deus do céu. Mas tirou a foto, isso que importa, de graça, R$30 era cada foto, cada criança, então de graça, três pessoas lá tiraram foto. Aí eu cheguei em casa tarde, 10 e pouca da noite, eu fiquei refletindo, e aí por não conseguir, muito tempo sem, me deu muitas dores na coluna, mas eu falei assim, Celinha, não vou tomar remédio hoje, porque a gente fica muito dependente disso. Falei, não vou tomar remédio, não vou relaxar os músculos não, vai relaxar. E fiquei no sofá e cochilei, cochilava, acordava. Aí 4 horas da manhã fui para a cama. Aí falei, Moana, ela falou, não vem não, garota. Mas mesmo assim, fiquei quietinho assim, ó, quentinho. Falei, deixa eu ficar um pouquinho aqui, né, ser aquecido por essa costelinha, aleluia. Mas não aguentei ficar deitado, levantei de vez. Falei, vou ficar também, ver logo, vou ver Chicago Med, fiquei lá vendo Chicago Med, refletindo sobre isso. E aí eu cheguei a uma conclusão, Danilão. Estou muito cansado. Mas eu falei com o paizinho, paizinho, eu não quero chegar lá na igreja acabado, eu quero chegar bem, Senhor. Porque o Senhor tem me cercado de bênçãos. O Senhor me deu uma família abençoada, o Senhor me deu trabalho, o Senhor deu contratos, o Senhor me deu, pessoas queridas, o Senhor me deu uma família da fé sensacional. Senhor, não me deixe achar que a bênção está tirando o meu tempo do Senhor. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito isso. O Senhor deu o melhor, eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar o meu tudo para Ti. Não tem a ver, meus irmãos, com uma palavra de acusação. Graças a Deus esse púlpito não tem acusação. Tem a ver com uma palavra de reflexão. Eu preciso dar o meu melhor para o Senhor todos os dias. Eu não posso deixar que a bênção tire o tempo do abençoador na minha vida. Você pode ficar sobre os pés, vamos orar. E hoje dê um lindo e maravilhoso abraço